O que é o mal? Capítulo 14 do livro Não Temas o Mal. A maioria das religiões ocidentais assume uma abordagem dualista para a grande questão do mal. Elas dizem que o mal é uma força diferente do bem. De acordo com essa ideia, as pessoas têm de enfrentar uma tomada de decisão entre o bem e o mal. O ponto de vista religioso reconhece o perigo do mal, o seu poder anti-vida e a infelicidade e o sofrimento que ele traz. Por outro lado, existem também filosofias que afirmam que o mal não existe, que ele é uma ilusão. Ambos esses ensinamentos antagónicos expressam grandes verdades, mas a exclusividade com a qual eles a professam, no fim de contas, tornam falsas as suas verdades. De facto, negar a existência do mal é exatamente tão inverídico quanto acreditar que existem duas forças separadas, o bem e o mal. Você deve esforçar-se entre essas duas alternativas para encontrar a verdadeira resposta. Olá, eu sou o Luís Filipe e este é o Estrada que Segue. Estamos a ler excertos do capítulo 14 do livro Não Temas o Mal. Vamos lá continuar. O mal como entorpecimento. O mal é o entorpecimento da alma, ou resulta dele. Porque o mal é um entorpecimento. Quando você pensa nos mecanismos de defesa e ação na psique humana, a conexão entre o entorpecimento e o mal torna-se clara. Crianças que se sentem feridas, rejeitadas e impotentemente expostas à dor e à privação, frequentemente descobrem que entorpecer os seus sentimentos é a única proteção contra o sofrimento. Isso é comumente um aparato protetor útil e muito realista. De modo semelhante, quando as crianças estão confusas por perceberem contradição e conflito à sua volta, emoções igualmente contraditórias surgem na sua própria psique. Crianças não podem lidar com nenhuma dessas duas situações. O entorpecimento é também uma proteção contra as suas respostas, os seus impulsos e reações contraditórias. Nessas circunstâncias, ela pode mesmo ser uma salvação, mas quando esse entorpecimento torna-se uma segunda natureza e é mantido muito depois que as circunstâncias dolorosas mudaram, e quando a pessoa não é mais uma criança indefesa, isso, na melhor das hipóteses, é o início do mal. O entorpecimento e a insensibilidade em relação à sua própria dor significam o mesmo em relação à dor alheia. Quando uma pessoa examina as suas próprias reações de perto, pode comumente observar que a primeira reação espontânea em relação aos outros é um sentimento por eles e com eles, uma compaixão ou empatia, uma participação de alma. Mas a segunda reação restringe esse fluxo emocional. Podemos distinguir três estágios do entorpecimento. Primeiro, entorpecimento em relação a si mesmo, como um mecanismo de proteção. Segundo, entorpecimento em relação aos outros. Crueldade. O terceiro estágio do entorpecimento é a crueldade ativamente infligida. Ele tem a sua origem no medo dos outros que parecem estar à espera desses atos, na incapacidade de lidar com as fúrias desabridas ou num processo de sutil fortalecimento do aparato protetor do entorpecimento. A princípio, isso pode parecer incompreensível, mas quando você pensa profundamente sobre o tema, descobre que as pessoas podem ocasionalmente, quase conscientemente, achar-se à beira de uma decisão. Ou eu permito que os meus sentimentos busquem uma empatia com o outro, ou, para repelir esse forte influxo dos sentimentos calorosos, eu tenho de agir de maneira exatamente oposta. No momento seguinte, esse raciocínio foi-se. A decisão consciente foi esquecida e o que permanece é uma força que compele a atos cruéis. Em todos esses casos, pode-se ver repetidamente
como todo o dano, toda a destrutividade, todo o mal resultam na negação do eu verdadeiro espontâneo e na adoção de reações secundárias como substitutos que, de uma forma ou de outra, estão sempre relacionadas com o medo. A fronteira entre o entorpecimento passivo e a crueldade ativa é com uma frequência muito ténue e precária. Muito depende das circunstâncias aparentemente externas. O ato de infligir dor aos outros, ao mesmo tempo, mata a capacidade que a própria pessoa tem de sentir. Portanto, ela é um aparato mais forte usado para alcançar o entorpecimento. O desejo de ferir os outros pode existir apenas como uma emoção, sem que jamais seja expresso em atos. Contudo, quando você se sente culpado, não diferencia essas manifestações vitais e, assim, não faz diferença se você sente ou age de forma destrutiva ou danosa. Por conseguinte, toda a área problemática é negada, empurrada para fora da consciência onde ela não pode mais ser corrigida. Admitir, reconhecer, encarar uma emoção, não importa quão indesejável ela seja, não pode jamais ferir a própria pessoa ou os outros e, com o tempo, necessariamente dissolve o sentimento negativo. Confundir o impulso com o ato e, portanto, negar a ambos, resulta em extrema perturbação para a personalidade, afetando os outros indiretamente, sem esperança de mudança, enquanto o processo permanece inconsciente. Algumas pessoas podem estar exageradamente sobrecarregadas, outras exageradamente sentimentais, outras ainda podem ser demasiadamente duras e indiferentes à existência do mal. Qualquer uma dessas reações exacerbadas está obrigatoriamente ligada ao entorpecimento, que, em algum aspecto, foi instituído na psique. Num certo momento, esse entorpecimento pareceu ser a única proteção disponível. Depois, ela foi inconscientemente mantida. Ligação da força vital com situações negativas. É o seguinte, a mera negatividade, como numa atitude destrutiva, tem um efeito destrutivo muito menor que a destrutividade ligada e combinada ao princípio vital positivo. É isso que torna as manifestações neste plano terrestre particularmente sérias ou severas. Em outras palavras, quando uma força positiva se mistura com uma atitude destrutiva ou com negatividade, a sua combinação cria o mal. A verdadeira destrutividade é, portanto, não apenas uma destruição da verdade e dos poderes universais construtivos, mas uma destruição que deve ser permeada por um poderoso princípio vital e pelo seu poder construtivo. Todas as almas que habitam esta terra, somadas, criam um conflito geral do género humano. Quando você se der conta do número de pessoas, independentemente da sua ação exterior, que só podem experimentar o princípio do prazer em fantasias de crueldade, vai compreender que esse é o verdadeiro núcleo da guerra, da crueldade como um todo. E isso não deve fazê-lo sentir-se culpado. Antes, deve esclarecê-lo e libertá-lo para permitir que os seus processos internos se transformem. Porque foi uma ferida mal baratada e mal entendida que criou essa situação. A crueldade sem o princípio do prazer jamais poderia ter poder real. A falta de consciência dessa combinação de crueldade e prazer não alivia, de modo algum, o efeito que ela tem sobre o clima geral da emanação da humanidade. A persistência do mal, o prazer ligado à crueldade. A combinação do princípio do prazer com a crueldade pode existir de forma ativa ou passiva. Isto é, o prazer é experimentado ao infligir-se crueldade ou ao suportá-la, ou ambas. A ligação do princípio do prazer a uma condição na qual ele funciona mais fortemente em conjunção com a crueldade, cria uma retirada do amor. Limita-o e torna a verdadeira experiência do amor impossível. O amor existe apenas como um vago anseio que não pode ser mantido ou seguido até ao fim. Nessas circunstâncias, o amor não é a experiência tentadora e prazerosa que pode ser para uma outra parte da personalidade.
O anseio pelo prazer do amor e a ignorância do facto de que se rejeita a sua verdadeira experiência, por medo da ligação do princípio do prazer à negatividade, comumente cria uma profunda desesperança. A desesperança pode ser entendida instantaneamente eliminada assim que esse facto particular for compreendido em toda a sua profundidade. Todos vocês tentem encontrar o seu casamento interior específico entre a corrente do prazer e uma condição negativa. Quando encontrar esse casamento dentro das forças da sua alma, em termos específicos, você conhecerá e entenderá perfeitamente certas manifestações externas dos seus problemas. O alívio da plena compreensão só pode produzir-se quando você tem a coragem de encarar esse casamento. Quando você se tornar capaz de formular clara e concisamente como as forças positivas e negativas estão combinadas no seu caso específico, você verá claramente a imagem exata da sua insatisfação. Verá porque você se mantém escondido de si mesmo e da vida, porque se retira dos seus próprios sentimentos, porque reprime e monta guarda sobre as forças mais espontâneas e criativas que existem dentro de você mesmo. Você verá porque bloqueia sentimentos às vezes com muita dor e então tenta racionalizá-los e afastá-los com explicações. Faça tentativas de descobrir os dois fatores. Primeiro, descubra como você se entorpeceu. Descubra as áreas nas quais desenvolveu uma insensibilidade para a sua própria dor, permaneça alerta quando estiver a interagir com os outros e procure por momentos nos quais tem um sentimento momentâneo e imediato de compaixão e empatia. E então, rapidamente o afasta e torna-se separado e insensível. Segundo, descubra em que aspecto o princípio da vida e prazer está ligado a uma condição negativa. Em que medida isso se manifesta, talvez apenas em fantasias, e como isso o afasta da autoexpressão, da união, da experiência, de um estado sem medo de autorrealização com o espírito próximo. Bullying. Na minha concepção, o bullying também leva ao entorpecimento da alma. Aprendemos a reprimir em vez de enfrentar. Nós acabamos por nos reprimir principalmente em relação a nós próprios, primeiramente em relação a nós próprios, e depois acabamos por reprimir os nossos sentimentos em relação aos outros. Evitamos o convívio, acabamos por nos isolar de forma a evitar conflito. Em vez de enfrentar alguém, preferimos reprimir e isolarmos-nos para que evitemos mais a existência de mais bullying sobre nós. Não é fácil lidar com tudo isto, mas a parte boa é que nós estamos sempre a tempo de tentar ressignificar aquilo que se passou e de aprender a expressar os nossos sentimentos de uma melhor forma. Não é algo que nos vai levar a uma crueldade extrema. Passamos pelos dois primeiros estágios definitivamente. Primeiro começamos a negar certas coisas em relação a nós próprios e depois começamos a isolar-nos e a negar os sentimentos em relação aos outros e às vezes até perdemos a compaixão e a empatia pelos outros. É algo que é complicado, mas às vezes acabamos por perder isso. Temos um núcleo pequeno de 2, 3 pessoas à nossa volta no máximo e evitamos ao máximo o convívio com outras pessoas para evitar ao máximo sofrer com mais bullying. Mas estamos sempre a tempo de ressignificar tudo isso, aprender a tirar lições através do bullying sofrido e tentar perder o medo de conviver. Sim, torna-se um medo, mas estamos sempre a tempo de tentar perder esse medo. Tenho aqui no canal um outro vídeo sobre o bullying, onde eu falei um pouco sobre ser uma força ou uma fragilidade. Por norma, quem pratica bullying também tem os seus problemas e isso é necessário ser tido em conta. Não é só quem sofre, quem pratica também tem a sua cota à parte de problemas. Isso é quase certo. Para terminar este vídeo,
vou ler um excerto deste livro, Enganar o Diabo, de Napoleon Hill, que é conhecido no Brasil como mais esperto que o diabo. Vou ler um excerto do capítulo 3 e não se admirem pelo tom que é usado para se dirigir ao suposto diabo. Sua Majestade. Acho que é uma forma irónica e sarcástica do autor se dirigir a tal entidade, por assim dizer. Descreva-me os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Um dos instrumentos mais engenhosos que uso para controlar a mente é o medo. Planto a semente do medo na mente das pessoas e, à medida que essas sementes germinam e crescem através do uso, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais eficazes são o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Qual desses 6 medos o ajuda com mais frequência, Sua Majestade? O primeiro e o último, pobreza e morte. Num ou noutro momento da vida, estendo as minhas garras às pessoas através de um deles, ou mesmo de ambos. Planto esses medos na mente das pessoas com tanta destreza que elas acreditam que eles são a sua própria criação. Realizo esta tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que estou apenas à espera delas na entrada da próxima vida, à espera para poder julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, excepto na própria mente dessa pessoa, através de alguma forma de medo. Mas o medo daquilo que não existe é-me tão útil quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo aumentam o espaço que ocupo na mente humana. Pois bem, não deixemos o medo crescer, pois só estamos a alimentar o diabo, de alguma forma. Espero sinceramente que tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like, o vosso comentário, subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E tu já sabes, tu podes ser o teu próprio guia. Nunca duvides disso.